Olá, tudo bem? Hoje nós teremos aqui uma live um pouquinho diferente. Nós vamos falar de mais um tema, que é um tema que também bastante relevante e que vem sofrendo um impacto muito grande, muito forte no mundo pós-pandemia, né? Então, a área de marketing, naturalmente, tradicionalmente, sempre foi uma área com bastante desafio, com bastante polêmica, vamos dizer assim, né? E o objetivo hoje é falar um pouquinho desse tema, do marketing farmacêutico, do marketing de produtos para a saúde, de produtos farmacêuticos, de devices e de serviços ligados à área de saúde, né? Então, meu nome é Luiz Quinato, eu sou o coordenador do SINF, que é o curso intensivo de marketing farmacêutico da Racine, e o meu objetivo, então, é falar um pouquinho com vocês, não só a respeito do marketing, mas do marketing farmacêutico, né? Mas também um pouquinho como é que nós estamos vivendo, como é que nós estamos lidando com esse período pós-pandemia. Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, então, como eu falei, o objetivo é que a gente mostre um pouquinho para vocês como é que está o nosso cenário hoje, né? Como é que nós estamos lidando com essa mudança que, para nós, como para várias áreas, foi extremamente relevante, né? Em alguns casos, bastante radical. Então, meu nome é Luiz Quinato, eu tenho aí muitos anos de experiência em indústrias farmacêuticas, sejam nacionais ou multinacionais. Eu sou formado em administração com especialização em produtos, né, marketing de produtos e em marketing de um modo geral, né? Eu trabalhei durante muitos anos, trabalhei na Roche, fui propagandista, então comecei na indústria farmacêutica na área comercial, fui gerente de produto do Axê, da antiga Organon, né? Cheguei também no Axê, trabalhei em novos negócios, sou pai aí de alguns produtos, a gente na área de marketing costuma chamar produtos de filhos, né? Então eu tenho alguns orgulhos aí, como ser o pai do Artrolive, que é um produto para artrose, trabalhei aí outros filhos como Nuvaring e Cerazete, que são dois anticoncepcionais, e aí a gente tem aí algumas conquistas bastante importantes, né? Alguns prêmios que a gente ganhou não só na América Latina, como mundialmente, por conta de projetos que nós implementamos no Brasil, que foram inovadores e que deram realmente uma relevância bastante significativa para o Brasil no cenário global, né? E aí, depois de alguns anos, cheguei a diretor de marketing na Mac Cerono, gerente de marketing na Mac Sharp Dome. Então, assim, rodei um pouquinho nos modelos de negócios diferentes que nós temos na nossa área. Então, trabalhei em modelos que nós chamamos de consumo, que é aquele modelo de prescrição, né, em que o médico precisa prescrever para que o paciente consiga comprar. Eu trabalhei em mercados mais segmentados, que nós chamamos de specialty, são mercados de produtos mais de nicho, né, que trabalham normalmente com produtos biológicos ou com produtos de mais valor agregado, doenças raras e assim por diante. Hoje eu sou fundador da LCNEL, né? A LCNEL hoje é uma empresa especializada em desenvolver projetos de educação médica continuada. Então eu continuo na indústria, só que do outro lado, os meus clientes realmente são 100% indústrias farmacêuticas ou de produtos para a área de saúde, na área de odonto, de nutrição e outras áreas, e eu tenho realmente orgulho de ser o coordenador do SINF, que é o curso intensivo de marketing farmacêutico. Nós terminamos uma primeira turma agora recentemente, acho que no comecinho de julho, e já estamos preparando uma segunda turma, depois eu falo um pouquinho para vocês, ok? O que eu ia pedir é, mandem perguntas.
um dos pontos mais importantes quando nós falamos em marketing é a interação. Mesmo que seja por escrita, é fundamental para nós em marketing que a gente tenha interação com as pessoas que estão assistindo, né? Fiquem à vontade, façam comentários, perguntas, e a ideia é passar para vocês de uma forma bastante descontraída, de uma forma bastante simples, que marketing, ele é muito mais do que ter boas ideias. Marketing é ciência. Então, com base nisso, a gente vive hoje um cenário em que nos é perguntado o tempo todo, né? Como ficará o mercado farmacêutico no pós-Covid? Quais são as competências que um gerente de produto, que um gerente de marketing, ou que alguém que gostaria de migrar para essa área ou fazer carreira, quer dizer, quais são as competências que são fundamentais e o que precisa ser aprimorado, né? Como é que vai ser a nova realidade dessa área? No mundo da propaganda, né? Então, todo mundo sabe que um dos grandes pontos do marketing farmacêutico sempre foi trabalhar junto com a equipe de propagandistas, de representantes da empresa, né? E também a questão de como é que eu posso manter a minha empregabilidade e galgar crescimento profissional em áreas estratégicas. Nós sabemos que, normalmente, o crescimento para uma diretoria estratégica ou até para um CEO ou uma carreira internacional, em muitos casos, na grande maioria dos casos, passa por algum período dentro de marketing. Então, vamos falar um pouquinho desse cenário, como é que a gente está lidando com essa realidade hoje, né? Então, primeiro, antes de a gente falar da realidade de hoje, vamos rapidamente, daria para ficar horas aqui falando de marketing, mas vamos primeiro tentar sintetizar o que seria o papel do marketing. Então, eu trago aqui para vocês um caso hipotético, né? Então, assim, qual é o papel do marketing? Vamos imaginar que eu trabalho numa empresa, tá? Eu trabalho numa empresa que vende calçados. E aí, um certo dia, eu resolvo ir conhecer uma ilha, né? Então, eu peguei lá o meu barquinho aqui, né? E fui até aquela ilha. Porque há muito tempo a gente olhava e dizia, puxa, será que vale a pena investir naquela ilha, né? E aí, quando eu chego nessa ilha, o que eu descubro? Que as pessoas não usam sapato nessa ilha. E aí, nesse primeiro momento, quais são as perguntas que nós de marketing automaticamente já fazemos? Então, primeiro, por que não usam calçados? Né? O que eu poderia fazer para que eles começassem a usar calçados nessa ilha? Né? Que tipo de calçados eles poderiam usar? Com base nisso, quantos calçados eu poderia vender? Né? Para mulheres, para homens, para crianças? Né? Quer dizer, vale a pena eu montar uma operação para vender calçados nessa ilha? Então, o que acontece? Eu preciso fazer uma análise. Eu preciso fazer um plano para eu avaliar se realmente vale a pena eu investir. Vocês sabem que o custo de entrada no mercado é muito alto. Então, eu preciso realmente fazer análises, né, avaliar aquela localização para eu avaliar se vale a pena ou não eu participar daquele mercado, né? Como nós dizemos em marketing, se vale a pena eu jogar naquele mercado, se vale a pena ser um player ali. Então, com base nesse cenário, nesse exemplo bem simples e hipotético, nós fizemos uma análise e decidimos, entendemos que vale a pena. Então, é uma ilha que ainda não usa sapato, mas nós entendemos que existe um potencial de mostrar para as pessoas que vale a pena usar sapato, né? E que tipo de sapato seria benéfico para eles. Então, depois que a gente tomou essa decisão, a gente aqui separa em 3 ambientes. Eu começo a ter perguntas que eu preciso começar a responder para a corporação, né? Então, primeiro, o que eu vou produzir? Né? Quer dizer, eu preciso olhar as necessidades que as pessoas têm naquela ilha e entender se a minha empresa tem produtos que se adequam. Né? Então, o que eu vou produzir? O quanto eu vou produzir? Se eu ainda não produzo, eu tenho capacidade de produzir esse tipo de produto? Né? Para quem que eu vou produzir? Qual é a estrutura que a gente precisa ter para que a gente consiga entrar naquela ilha, a gente consiga atender a demanda de lá, né? Então, se eu já percebi que há uma demanda, então acho que o passo agora é
alinhar com a corporação o que precisa ser feito. Vocês sabem que o processo é um processo longo, principalmente quando eu falo de produtos e serviços para a saúde, não é uma coisa que eu faço, não é um pastel, não é que eu simplesmente monto uma banquinha e começo a vender. Então, é um processo extremamente complexo do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de compliance, de atender lei, envolve governo, envolve uma série de coisas. Então, a gente tem que realmente dar essas respostas inicialmente para a corporação. Ao mesmo tempo, eu preciso responder perguntas para a minha equipe de vendas. Né? O que você vai vender? Para quem? Né? Aonde você vai vender? Quais são as vantagens dos produtos que nós vamos vender? Ele vai ser um produto caro? Vai ser um produto barato? Como é que eu preciso também responder? E é aí que entra o papel do marketing em fazer o quê? Uma análise, um planejamento, que a gente chama de estratégico, e o plano de ação. Então, a ideia aqui é, eu preciso ter tudo planejado com bastante critério, com metodologias, não pode ser apenas uma ideia, tem que ter uma estruturação, justamente para que a companhia, de um lado, possa me oferecer os produtos que eu preciso na quantidade correta e o produto correto, e, do outro lado, eu dar possibilidades para que a minha equipe comercial consiga executar o trabalho deles, né? E aí, nesse caso, o que o marketing necessita para que a gente faça isso? Primeiro, nós precisamos avaliar se o mercado é atrativo, né? E para assegurar que nós estamos trabalhando no mercado correto, né? É aquilo que a gente fala. Eu brinco dizendo, eu tenho duas formas de olhar essa brincadeira da ilha, eu tenho duas formas de responder se vale a pena ou não. A primeira forma é, não vale a pena, porque naquela ilha ninguém usa sapato. Ou eu tenho uma outra forma de responder, que é, naquela ilha eles ainda não usam sapato. É aí que entra realmente, não só olhar o mercado, mas hoje avaliar concorrentes, né? Quer dizer, se na ilha eu não tenho concorrente, o que eles fazem? Né? Será que claramente ninguém usa sapato para nada lá, né? Ou existe alguma outra alternativa? Será que o meu produto vai atender às necessidades deste consumidor? Né? Eu preciso de investimento para eu mostrar o meu produto, né? Para eu fazer propaganda, para eu tirar a dúvida dos consumidores, para eu conseguir distribuir isso ao redor da ilha, para que as pessoas encontrem os produtos, né? Então, eu preciso de investimento para isso. Não só para eu introduzir o produto no mercado, mas que eu consiga continuar promovendo, né? E com base em todas essas análises, aí sim, implementar uma campanha de comunicação para que a gente consiga cumprir os objetivos que a gente mostrou para a diretoria da empresa lá quando a gente mostrou que vale a pena fazer esse investimento. Então, em resumo, se eu vou lançar um produto, eu preciso ter um produto que seja visto pelo consumidor de uma forma única. Eu preciso ter diferenciais. Eu preciso identificar oportunidades de mercado para eu vender. Não só no mercado novo, mas no mercado maduro, né? Eu preciso continuar fazendo com que os consumidores continuem usando o meu produto. Principalmente se meu produto vai envelhecendo e eu tenho concorrentes mais novos entrando no mercado, né? Eu preciso elaborar um plano que faça sentido para a empresa e, ao mesmo tempo, faça sentido para o meu consumidor, né? Eu preciso mensurar o quanto eu preciso de investimento, o quanto nós vamos vender, o quanto nós vamos faturar. No final do dia, a pergunta é, vale a pena? Esse é um resumo do que a área de marketing tem como papel. Ou seja, percebam que vai além. Eu não estou aqui só falando da propaganda que normalmente a gente enxerga no final. Aliás, pessoal, existe até uma discussão que muitas pessoas não sabem. Existe uma diferença entre ser marqueteiro e publicitário. Eu não sou publicitário, eu sou marqueteiro. Marqueteiro é quem faz análise e planejamento de novos produtos ou de produtos em linha. O publicitário é quem pega a estratégia do marketing e transforma em mensagens
para os consumidores finais. Então, aquilo que normalmente vocês enxergam, aquilo é propaganda, aquilo é o final do processo de marketing. E aí nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre isso, né? Agora, olha que interessante, indo para o nosso assunto, a questão do marketing no mundo pós-Covid. Essa informação é uma informação bastante recente, né? Ela é do final de 2018, então ainda posso estender em 2019, não houve grandes mudanças. Veja que 99% dos esforços de marketing na indústria farmacêutica sempre se concentraram em 3 canais, ou em 3 estratégias, né? Uma, visitação médica. Então, 70% do investimento era baseado em visitação médica. E nós estamos falando do investimento na casa, no Brasil, de 5 bilhões de dólares. Então, não é um investimento baixo. Quando a gente pega o investimento de marketing feito no Brasil, né, não só para médico, mas em ponto de venda, para profissionais de saúde de um modo geral, nós falamos de um valor de 5 bilhões de dólares. 70% deles baseado naquela visitação médica, ou seja, o representante indo no consultório do médico e fazendo a propaganda. 20% em amostras grátis, também atrelada ao representante, né? Quer dizer, quem é que entrega a amostra para o médico? É o propagandista, é o representante, é o vendedor. E 8% baseado em investimentos em congresso, né? Na esmagadora parte, congressos presenciais, congressos médicos, congressos da área de saúde, em que eu tinha um stand, ou eu comprava um simpósio satélite para, ao longo do congresso, eu poder apresentar. Então, vejam que o cenário nosso, ele basicamente era focado em ações presenciais. E 20% apenas das indústrias farmacêuticas, até então, veja que isso aqui é da Veja também, corresponde ao mesmo período do final de 2018, então também você pode levar um pouco isso para 2019, apenas 20% da indústria farmacêutica era considerada digitalmente madura. O que é ser digitalmente madura? É ter a habilidade de trabalhar outras coisas que não fosse somente a parte presencial. Então, saber fazer educação continuada, projetos de educação à distância, que, aliás, você pega o exemplo da Racine, eu dou aula na Racine já há alguns anos, né? Para assuntos regulatórios, que eu tenho orgulho de aí trabalhar junto com o professor Rafael Boiati, que é o coordenador responsável do curso de assuntos regulatórios de produtos sob intervenção da vigilância sanitária. E aí eu sou responsável pelos módulos de marketing e de propaganda. Então, veja que muito diferente do que a Racine já vem fazendo, já há muitos anos trabalhando de forma digital, a indústria sempre foi muito tradicional. Então, saber trabalhar com mídia social, saber explorar outros canais sempre foi um desafio para a indústria, principalmente quando eu falo de produtos que são tarjados. Quando eu falo de procedimento, de produtos que estão linkados a procedimentos médicos, cuja restrição, então, de propaganda ainda é maior, né? E algumas áreas que vêm se tornando mais rigorosas, como a área veterinária, como a área de nutrição, essas áreas cada vez mais também vêm se tornando mais reguladas, né? Então, dentro desse cenário, apareceu a questão da pandemia e, de um dia para o outro, virou o mundo de ponta cabeça. E aí, assim, se eu não posso sair, se eu estou proibido, até hoje, várias regiões, principalmente hospitais, continua proibido eu estar lá. Os congressos médicos foram cancelados. Algumas sociedades um pouco mais maduras começaram a fazer eventos virtuais. Então, de um dia para o outro, aquele meu investimento, ele desapareceu do ponto de vista de eu não conseguir atingir o meu cliente. E aí, assim, virou tudo de ponta cabeça. Eu continuo tendo o mercado que continua necessitando consumir, né? Continua precisando de informações. Eu tenho uma pandemia
né, que tornou esse ambiente, um ambiente completamente diferente, até para a rotina das pessoas. E aí, assim, qual seria o caminho que eu tinha? Inicialmente, eu tenho que ir para o mundo digital. Eu não posso ficar esperando a pandemia passar para que eu faça alguma coisa, né? E num ambiente já extremamente complexo, veja a quantidade que nós chamamos de stakeholders ou de canais aqui. Eu já tinha, né, as empresas, eu já tinha a dificuldade do diagnóstico, que não é tão simples, médicos especialistas, médicos generalistas, pronto-socorro, laboratórios de análise, os pacientes, como eu disse, as empresas, e no meio de tudo isso começou a aparecer algumas palavrinhas novas, como telemedicina, como prescrição digital e o termo tecnologia, novas gerações. Isso tornou a necessidade da nossa área de se reinventar, né? De um dia para o outro, não dá para eu fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, se tornou ainda um mercado mais complexo para a área de saúde. E como a competição, a concorrência já é bastante forte, já era muito forte, a necessidade de eu me habituar muito rápido a essa nova realidade, né? E o meu desafio continua o mesmo. Eu continuo tendo ali o meu time de treinamento, os meus representantes, o meu time de marketing, que está integrado com as áreas regulatórias, com o departamento médico, com compliance, com a área de produção, com o global, com o que quer que seja. E o meu desafio continua sendo o mesmo. Eu continuo precisando gerar market share, que é ter participação de mercado. Eu continuo tendo que ter boa produtividade, porque eu preciso vender, né? Afinal de contas, as empresas, elas não são filantrópicas, elas dependem do lucro para sobreviver. Então, o cenário mudou, mas o desafio continuou o mesmo, precisando vender, mas de uma forma diferente. E aí vem a pergunta, o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou fazer para agora eu tenho que me adaptar, né? Quer dizer, eu conheço gerentes de produto que não sabiam colocar uma foto dele no WhatsApp. De um dia para o outro, colocar a foto no WhatsApp é tão óbvio como eu fazer estudo primário, eu estudar antes de fazer uma faculdade. Quer dizer, se tornou uma coisa óbvia, né? E aí a gente começa a entender que, dentro desse novo cenário, mudou-se um pouquinho o papel do profissional corporativo. Então, o primeiro ponto que eu vou falar, que foi um ajuste importante para nós de marketing, foi do ponto de vista comportamental, não foi do ponto de vista técnico. Eu tive que primeiro mudar o mindset, mudar minha chavinha. Não dá mais para ser um seguidor. Eu preciso ser protagonista. E não é só na área de marketing, isso é de um modo geral em várias áreas da empresa, né? Quando eu falo de marketing, eu estou falando de uma das áreas que trabalha a parte estratégica da empresa, mas você tem integração com todas as outras áreas. Então, aquilo de esperar a receita vir da multinacional, da casa matriz, vamos esperar porque ele sabe, isso acabou. Então, primeiro papel, eu preciso deixar de ser um seguidor e passar a ser um protagonista. E aí o Raul Seixas volta de novo com aquela velha frase, né? Mas com uma mudança importante. A partir de agora, não é mais eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. A palavra agora é eu preciso ser. Eu não posso mais ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu preciso me adaptar, eu preciso estar aberto, eu preciso do quê? Eu preciso inicialmente entender claramente as diretrizes da minha empresa, né? Quer dizer, qual é o propósito corporativo, qual é a missão da minha empresa, qual é a visão, quais são as crenças, quais são os valores. Não adianta de um dia para o outro eu querer mudar radicalmente o que eu faço na minha empresa se isso não estiver alinhado com a visão que a empresa tem, com a missão da empresa. Quer dizer, com os valores, com a cultura da empresa.
né? Eu preciso entender isso profundamente. Não é simplesmente dizer muda a chave, agora a gente faz. Eu tenho pessoas atrás desse processo, né? Eu não tenho só, como é que eu posso dizer, fluxos, paredes. A empresa, ela é mais do que parede e logo, ela é feita de pessoas. Então, eu preciso entender claramente isso. E para isso, eu preciso, mesmo que eu não seja da área de marketing, eu preciso começar a ter um planejamento estratégico. Eu preciso começar a pensar no curto, no médio e no longo prazo. Né? Nós já temos as respostas para a pandemia? Não, as pessoas perguntam qual é a receita de bolo? Não há receita de bolo. Várias indústrias, eu faço consultoria, várias indústrias me contratam, dizem, olha, me diz o que eu faço agora. Existem caminhos, mas para a gente sugerir qualquer coisa, eu preciso primeiro entender a empresa, entender as crenças, os valores, né? Entender o momento atual da empresa. Tem muita gente que ainda está bastante assustada com a pandemia, e aí essas pessoas se retraem, elas tendem a elas ficarem na defensiva, e aí qualquer mudança se torna ainda mais complexa. Então, eu tenho que ter um alinhamento entre planejamento estratégico, mas com pessoas. E eu preciso de um time, né? Eu preciso ser resiliente, não adianta, eu preciso ser paciente, eu preciso ser competente e eu preciso ter inteligência emocional. Então, as 4 palavrinhas mágicas que a gente vem identificando, e não é só em marketing, mas em marketing isso é fundamental, é resiliência, paciência, competência e inteligência emocional. Para eu entender que nesse momento eu preciso mudar, mas não é simplesmente mudar. Eu preciso fazer isso de uma forma inteligente e de uma forma estruturada, para que a gente não coloque empregos de pessoas em risco e a gente não coloque a saúde da empresa em risco, não só no curto, mas no médio e no longo prazo. Então, meus amigos, nós precisamos trabalhar de forma empreendedora nas empresas. Então, o que é o empreendedorismo corporativo? É a ação de empreender aonde eu estou inserido. Então, empreender nesse momento não é simplesmente montar uma empresa, né? Não é simplesmente fazer o que eu fiz há 5 anos atrás. Não, olha, eu vou empreender. O conceito de empreendedorismo também mudou. Empreender não é apenas abrir uma empresa, né? É necessário dentro das empresas que eu tenha o quê? Uma visão mais ampla do meu negócio, como eu falei, para que eu possa sugerir mudanças dos processos. E quando eu digo de empreender, não é só sugerir produtos novos, é sugerir produtos e processos melhores, processos novos, né? Para quê? Para que a gente possa, no final do dia, aumentar a produtividade e o lucro, evidentemente, né? Enxergar de forma assertiva quais são os pontos que eu preciso me ancorar e aqueles que precisam ser aprimorados para que a gente possa tentar fazer algo diferente, minimizar erros, acelerar resultados positivos. Quando eu digo minimizar erros, tem que ficar claro, para trabalhar em área estratégica, eu preciso arriscar. O nosso trabalho é, de forma metodológica e estruturada, mitigar os erros. Mas, quando eu lido com o futuro, eu sempre tenho a oportunidade, ou eu sempre tenho o desafio que eu posso errar. Agora, isso não pode ser visto como uma coisa impeditiva ou punitiva, porque o ciclo do desenvolvimento estratégico é o quê? Eu tento, erro, acerto, corrijo e acerto. Então, eu tenho que ter esse pensamento dentro da empresa. E algumas empresas ainda estão um passo atrás. Eu preciso ainda mudar esse mindset, eu preciso mostrar que isso é importante. E para nós como profissionais, né, e aí assim, vem as palavrinhas, as principais para marketing, eu já falei, mas, gente, eu tenho que ter visão sistema estratégica, eu já falei de inteligência emocional, eu tenho que ser curioso, tem a palavrinha mágica que eu falo em marketing, se chama o porquê, né? Essa é a palavra mais importante, tudo eu tenho que perguntar o porquê. Eu preciso ser ousado, mas eu preciso ser curioso.
né? Eu preciso ser criativo, mas eu preciso ser organizado. Não é só ter uma boa ideia, é ter uma boa ideia que faça sentido, que seja plausível, que seja implementável. E aí, para eu fazer carreira hoje, eu preciso, na área de marketing, eu preciso mudar a minha visão. Sair de um nível de operação em que a minha visão é somente sistêmica em processo, para uma visão sistêmica de negócio. Eu preciso evoluir o meu mindset do trabalho. Eu não tenho um trabalho, nem um emprego, nem uma profissão. Eu construo uma carreira, mas mais do que isso, eu tenho um propósito. O que faz um profissional ter futuro na área de marketing ou na área estratégica é ter propósito, é saber claramente aonde ele quer chegar e como ele chegará lá. Então, isso é fundamental. Não é apenas eu querer mudar, é eu buscar esta mudança de forma estruturada e estratégica, tendo o propósito de carreira, né? Até propósito nem de carreira, eu diria propósito de vida, né? Vocês estão ouvindo uma pessoa que é apaixonada por marketing. Eu sou apaixonado. Para mim, marketing é mais do que uma ciência. Marketing é uma filosofia de vida. Tem muitas metodologias em marketing e muitas delas que nós usamos no marketing farmacêutico, que elas podem ser utilizadas por outras áreas, inclusive para a sua vida pessoal. Porque, como eu disse, marketing é análise e planejamento. Então, além dos conceitos já tradicionais que a gente já trabalha em marketing, né? Como análise de produto. Então, quando eu falo de análise de produto, eu estou dizendo pontos fortes, pontos fracos, né? O posicionamento, que é, puxa, eu preciso colocar de forma clara na mente dos meus consumidores a minha marca. Vamos dar um exemplo muito clássico da indústria farmacêutica. Se é Bayer, é bom, né? O que está por trás de é Bayer é bom? O que vem à sua mente quando eu digo isso? Vem credibilidade, vem experiência, vem qualidade. Isso é posicionamento, né? Eu preciso transformar um produto físico numa marca que associe emoções, né? As pessoas não compram as coisas de forma racional, elas tentam racionalizar, mas no final das contas, a compra ela é emocional, porque quem compra são seres humanos. Então, normalmente, o consumidor, quando ele acha que um produto é caro, é porque ele não vê valor. Porque quando ele compra um produto, ele acha o preço justo, por que ele compra aquele produto? Porque ele entende que a quantidade de benefícios que aquele produto, ou de necessidades que aquele produto atende, ele é coerente com o valor. Então, o nosso papel é criar uma proposta de valor que faça com que o consumidor ache justo o preço que ele paga, e nós estamos falando realmente de preço justo, porque hoje o mercado mudou, não sou mais eu que decido qual é o preço que o meu produto vai custar, o mercado é que define o quanto um produto custa, e aí você tem histórias enormes de produtos que são maravilhosos, mas que se fracassaram porque o preço ele não era condizente com o que o consumidor estava disposto a pagar. Então, esse é o conceito inicial. Como é que eu transformo um produto numa marca que, quando eu penso na Bayer, eu sei que é bom, quando eu penso na Volvo, eu penso em segurança, quando eu penso em Coca-Cola, eu penso com um dia como hoje, né? Que, pelo que eu sei, na maior parte do Brasil está um calor absurdo. Quando eu penso em Coca-Cola, eu penso em refrescância. Isso é puramente emoção, né? E essa refrescância faz com que, na hora em que eu tenho duas opções, eu decida pela Coca. Então, vai além, mas isso já é um conceito tradicional e que a gente normalmente já trabalha isso. Assim como vai além das estratégias, né? Quer dizer, eu já defini objetivos e eu vou definir o que eu preciso fazer para cumprir esses objetivos. Eu vou definir onde eu vou jogar, como eu vou ganhar. Então, isso já está também um pouco mais consolidado. E a propaganda, que é aquilo que as pessoas enxergam, né? Quer dizer, o que eu vou
qual é a mensagem que eu vou passar para o meu consumidor? De que forma eu vou passar essa mensagem, né? Então, isso já são conceitos que normalmente se trabalham no marketing farmacêutico também, né? Agora, vem uma pergunta, principalmente agora no mundo pós-pandemia, que eu preciso responder. Então, assim, como é que eu mapeio o mercado potencial nesse momento? As pessoas mudaram rotinas. Elas estão fazendo, elas estão com rotinas diferentes. Elas estão com atitudes diferentes. Elas estão com sensibilidades diferentes. E nesse momento, normalmente a gente diz que eu tenho 3 formas de mapear um potencial. Eu posso ir no achômetro. Então, quer dizer, é uma loteria, não. É assim que funciona, vamos desse jeito. E isso pode dar certo, mas é uma loteria. Você tem uma chance muito grande de ter erro. Ah, não, eu começo a fazer pesquisa no Dr. Google. Então, eu vou na internet, porque a internet é completa, né? Então, eu aumento a minha chance de êxito. Claro, se eu souber fazer pesquisa, e que é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, né? As pessoas têm muita dificuldade de saber buscar informações corretas na internet, ou eu faço um processo estruturado. E esse processo estruturado está em eu fazer análises estruturadas. E quanto mais estruturadas, maior é a possibilidade de eu obter êxito, de eu entender corretamente as necessidades dos meus clientes e eu atender-os da melhor forma possível, né? E aí, o que nós marqueteiros estamos cada vez mais buscando? O que nós chamamos de insight. O que é o insight? É alguma coisa não óbvia, é uma descoberta não óbvia, né? Quer dizer, vou dar um exemplo. Puxa, as pessoas sempre usaram muito protetor solar, né? Porque elas saíam, e a venda de protetor solar, todo mundo sabe que ele foi um dos mercados que impactou na pós-pandemia. Não que ele não continuou crescendo, mas não no mesmo nível de crescimento que ele vinha nos anos anteriores. Agora, além disso, o hidratante também teve uma queda. Por quê? Bom, quanto menos necessidade de sol, quanto menos na rua, eu fico mais vezes em casa, acabo usando menos o meu hidratante. Aí, uma descoberta não óbvia aqui é, por exemplo, que o uso excessivo de máscara, ele deixa a pele mais ressecada. Então, olha uma descoberta não óbvia de uma necessidade que não existia. As pessoas usavam máscara antes no Brasil? Não. A gente sabe que na Ásia isso já é comum, né? Até porque a Ásia tem uma quantidade de epidemias virais muito maiores do que nós temos aqui, graças a Deus, na América, né? Mas, quer dizer, trouxeram novos insights, novas descobertas. E como é que eu faço para usufruir isso? Eu preciso entender como isso funciona. E para entender como isso funciona, eu preciso fazer pesquisa, eu preciso fazer análise, eu preciso saber como é que o consumidor está lidando, o que ele faz, qual é a rotina dele atualmente no mundo pós-pandemia. E aí, para eu conseguir capturar esses insights, nós temos várias metodologias. Eu vou buscar histórico de informações que eu já tenho em casa, né? Principalmente com a minha área comercial, isso é muito comum acontecer. Eu vou comprar auditorias, então existem empresas que vendem auditorias de mercado, que nos ajudam a ter informação. Aliás, a indústria farmacêutica é a indústria que tem o maior volume de informações de mercado. Nós temos absolutamente uma gama de informações sobre prescrição, venda, comportamento que nenhum outro mercado tem. Então, trabalhar no marketing farmacêutico é conhecer mais do que as pesquisas básicas que a gente tem, como, por exemplo, o IBGE, que a gente também usa bastante. É eu entender as pesquisas de mercado que são específicas da área farmacêutica,
né? Fazer reuniões com grupos de especialistas, desenvolver pesquisas primárias. Então, eu tenho uma série de metodologias que eu uso para capturar insight. Não é simplesmente ir na internet ou ficar ouvindo o que as pessoas falam. Eu preciso ter não só uma informação correta, mas relevante e estatística. Então, a gente também entra um pouco na estatística aqui, né? E que para quem trabalha, por exemplo, com pesquisa clínica, muito das questões estatísticas que vocês utilizam para desenvolver um ensaio clínico, um estudo científico, nós também utilizamos para fazer ensaios de mercado, como nós chamamos, né? E aí a gente tem que realmente conhecer o comportamento do consumidor, qual é o comportamento atual, qual é o comportamento desejado, de vários aspectos, né? Cultural, social, pessoal, psicológico, o comportamento dele, como nós colocamos aqui, quando ele é paciente e quando ele é shopper, ou seja, quando ele é consumidor. Então, nós temos que entender toda essa cadeia. Eu brinco dizendo que o marqueteiro, ele não é um cara criativo, ele é um grande conhecedor de comportamentos, ele é um psicólogo de mercado. Ele vai a fundo para entender o porquê a pessoa pensa daquela forma, porque ela age daquela forma e porque ela se comporta daquela forma. Esse é o trabalho do marqueteiro, né? Ou seja, entender todo o processo da decisão de compra por um produto, né? E sabendo que a maioria das compras, elas ocorrem por impulso, por relacionamento, ou seja, por moda, né? Por status, né? Não adianta me dizer um motivo racional para você comprar um Rolex. Não existe motivo racional para se comprar um Rolex. Né? Então, você tem que entender, mas quem vai comprar o Rolex, quem é e por que compra, em que período da vida compra, o que seria interessante para ele, quer dizer, quais são as mensagens que podem motivá-lo a comprar esse produto, né? Não só a motivá-lo, mas também saber quem tem condições, porque eu, por exemplo, adoraria ter uma Ferrari na minha garagem. Agora, não adianta você me convencer que uma Ferrari é um carro maravilhoso. Eu não vou comprar, por razões óbvias, né? Porque eu não tenho condições de comprar a Ferrari. Então, não é só dizer, puxa, vamos saber o que o cliente quer. É o que ele quer, mas também o que ele tem condições de adquirir, né? E olha, a gente vai olhar o máximo de informações possíveis, por quê? Porque claramente houve uma revolução na mudança do perfil do médico, quando eu falo de prescrição, do perfil do paciente ou do shopper, como eu falei, quando ele entra na farmácia, ele não é paciente, ele é comprador, né? E também da força de vendas, e também das áreas internas. Quer dizer, eu preciso entender essa mudança toda. E é uma mudança bastante significativa, né? E aí vem uma outra pergunta também, aí de repente apareceu um monte de gente dizendo, não, a partir de agora, ou eu trabalho em marketing ou eu trabalho no marketing digital. Não existe uma divisão. Marketing é uma ciência só. Marketing digital, ele é uma estratégia de marketing. O que eu poderia dizer aqui ou eu trabalho marketing consumo, ou, por exemplo, eu trabalho marketing farmacêutico. Isso eu posso dizer, porque muito das metodologias e estratégias do marketing são diferentes para o marketing farmacêutico. Agora, o marketing digital, ele é uma estratégia de marketing, ele não é uma ciência, né? O que se busca realmente é cada vez mais, o que a gente fala é você ter uma integração entre on e off. É isso que a gente busca, né? É eu estar mais antenado, tendo que utilizar o mundo remoto de uma forma mais agressiva do que eu usava anteriormente. Ou seja, o que nós falamos hoje em marketing é de multicanal. É a multi-channel marketing, ou seja, a habilidade da área de marketing de conseguir atender o seu cliente, o seu consumidor, o seu prescritor, o seu paciente de uma forma mais assertiva, utilizando canais distintos. Isso sim é a grande revolução hoje, que não é nova, ela já vinha acontecendo na pós-pandemia, mas a pós-pandemia
definitivamente acelerou muito. Então, quando a gente fala hoje de um bom estrategista em marketing, é aquele que trabalha o multi-channel marketing, ou seja, diversos canais simultâneos para que eu consiga fazer com que a minha mensagem chegue no meu consumidor. Bom, gente, com base nisso, uma outra estratégia também que a gente recomenda para você é que você conheça o SINF, que é o curso intensivo de marketing farmacêutico da Racine. Esse é um curso que eu tenho orgulho, como eu disse, de ser o coordenador. Eu trabalhei junto com a equipe da Racine de desenvolvimento, que é uma equipe maravilhosa, a Elídia, a Denise, a Natasha, várias pessoas que colaboram muito com a gente para que nós fizéssemos um curso completo e extremamente estruturado para aquelas pessoas que têm interesse em aperfeiçoar o conhecimento do marketing farmacêutico, né? Então, é um curso em que ele vai trabalhar o planejamento estratégico, ele trabalha a questão das estratégias de comunicação, não só do ponto de vista conceitual do que se fazia, mas também considerando o cenário atual, né? Aquilo que realmente cada vez mais se torna efetivo para se obter sucesso no mundo pós-pandemia, né? Então, como eu falei, a questão de estar adaptado, de ter resiliência, de ter coragem de experimentar novas ferramentas. Tá, mas quais são as novas ferramentas? Então, é um curso que entra nesse detalhe, né? O que pode colaborar para que eu me torne um bom profissional de marketing na área farmacêutica, que é uma área nobre, uma área que nem todo mundo, nem todo marqueteiro ele consegue obter êxito nessa área, porque ele requer uma série de conhecimentos técnicos, principalmente nesse mundo que eu tenho hoje, um monte de palavrinha que não eram palavras comuns, como webinar, home office, stakeholder, telemedicina, marketing digital. Então, assim, a gente tem aí um curso que, além de trabalhar o já consagrado marketing farmacêutico tradicional, ele também vai trazer um pouquinho mais desse novo linguajar, daquilo que realmente vem acontecendo, né? E ele serve para quem? Para pessoas que têm realmente interesse ou de ampliar sua visão estratégica. Por exemplo, na turma 1, que nós fizemos agora recentemente, nós tivemos 2 alunas de assuntos regulatórios. E elas disseram claramente, eu não quero migrar de assuntos regulatórios porque eu amo a minha profissão. Mas esse curso vai me ajudar a ter uma visão mais ampla dessa área comercial e que muitas vezes é controversa e polêmica com a minha área, de uma forma que eu possa ter um relacionamento mais saudável e mais rentável com essas áreas, né? O que a gente faz no SINF? Nós percorreremos 4 áreas, nós trabalharemos o que somos, onde estamos, onde queremos chegar e como nós chegaremos lá, né? Veja que tudo é estruturado. Para responder as 2 primeiras perguntas, eu tenho aí várias e várias aulas em que a gente trabalha a questão da análise, o comportamento do consumidor, o entendimento do mercado, das dinâmicas de mercado. Aí sim, para eu definir objetivos e definir as estratégias que eu vou implementar para buscar os meus resultados. E aí a gente vai trabalhar essas 3 vertentes ao longo do curso. As partes analíticas, as partes estratégicas e também partes financeiras. Por quê? Porque marketing também trabalha com a área financeira. Nós também precisamos saber lidar com números. Nós precisamos fazer estudos de viabilidade. Então, a gente trabalha esses 3 pilares numa linha estruturada e única para o marketing farmacêutico. Veja que nós trabalhamos ao longo do treinamento metodologias que são complementares e elas vão combinando e dando uma visão bastante ampla para o participante do universo completo do marketing, do panorama do universo do marketing farmacêutico. Todos os nossos docentes, eu selecionei a dedo, todos trabalham atualmente na indústria
né, de produtos de saúde, ou estão, por exemplo, como consultores hoje, mas com larga experiência. Então, nós temos pessoas que têm uma capacidade, uma bagagem absurda na área de oncologia, virologia, doenças raras. Temos pessoas que trabalham muito a parte de pesquisa de mercado, conhecem demais essa área, de ações multicanal, como a gente falou, a excelência comercial, o treinamento, né? Quer dizer, a gestão de território. Temos uma professora também, que é uma médica, que trabalha pesquisa clínica, mas não a pesquisa clínica para estudo científico. Como eu usufruo de um estudo científico para o marketing? Então, a gente trabalha sempre todas essas áreas, que são as áreas de interface entre o marketing, compliance. Temos aí uma série de temas, mas todos do ponto de vista de marketing, sempre mostrando como se relaciona com essas áreas e qual é a melhor maneira de obter bons resultados trabalhando de forma integrada. E aí, assim, para a gente começar a finalizar pelo horário, quais são as principais dúvidas normalmente? Por favor, gente, se vocês quiserem, comecem a mandar suas perguntas, seus comentários. Eu estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Quais são as principais dúvidas que normalmente os alunos ou as pessoas têm a respeito do SINF, né? Primeiro, quem pode participar desse treinamento? E para que áreas eu posso migrar a minha carreira? Então, quem pode participar? Qualquer profissional que tenha interesse em ampliar a visão estratégica de negócios, né? E se relacionar melhor com a área de marketing, né? Para que área que eu posso migrar? Você pode migrar para áreas de marketing em si, de gerenciamento de produtos, de análise de novos produtos, até para a área comercial, né? De P&D, que a gente chama, mas de P&D no sentido de análise mercadológica de produtos, que é diferente daquela análise técnica quando eu estou formulando ou eu estou preparando um produto para lançar, né? Então, quem é que pode fazer? Eu já tive aluno veterinário, eu já tive aluno, como eu falei, de assuntos regulatórios, advogado. São pessoas que se interessam pelo marketing farmacêutico ou pelo marketing da área de saúde e querem aprender as metodologias para que possa aplicar ou ter uma visão mais ampla de como se trabalha a parte estratégica de marketing nas indústrias. Uma outra pergunta que faz também, que se faz bastante, né? Eu vou explorar competências criativas para criar campanhas? A criatividade, eu brinco dizendo sempre, que é inerente ao ser humano. Quem é criativo tende a ter flexibilidade e bons resultados em qualquer área, não só em marketing. Então, portanto, nós também trabalharemos componentes criativos. Também, evidentemente, mas você perceberá que muito do que faremos é análise. Né? Não é um curso que ensina um profissional a trabalhar numa agência de propaganda, ensina um profissional a ser um estrategista de marketing ou da área comercial engajado em projetos que são projetos prioritários e importantes para a empresa. Né? E aí, assim, a gente vai fazer um plano de marketing, tá? A gente deixa os alunos escolherem, a gente sempre tem um plano padrão, que é a base do treinamento. Então, nós vamos apresentando as metodologias e aplicando esse plano, e eu dou a possibilidade dos alunos de selecionarem também um produto que eles queiram trabalhar. E, em paralelo, eu vou dando suporte e a gente vai explorando usando as metodologias, porque marketing não adianta, eu preciso pôr a mão na massa, senão vira só teoria, e a teoria só, eu recomendo sempre que se compre um livro que é do Philip Kotler, o pai do marketing. Mas se você quer entender na prática, realmente o curso tem que ter uma parte prática, e que uma sequencial, e que faça sentido para você não só aprender, mas incorporar. É possível participar de um curso prático de marketing 100% remoto? Pois esse foi um dos desafios que eu tive, né? Se você me perguntasse isso há um ano atrás, eu te diria não. Hoje eu te garanto que é. Eu te garanto que é possível, sim, até porque a gente tem várias interações ao longo do curso. Eu costumo fazer sessões de suporte aos alunos que estão fora
do horário de aula normal, né? E uma última pergunta, que são as mais comuns. Eu devo fazer esse curso somente se eu trabalhar com medicamentos? Não. As metodologias que a gente aprende do marketing farmacêutico, eles servem para marketing de produto, marketing de serviço, marketing de diagnóstico e de equipamentos cirúrgicos, esse tipo de coisa. Da área médica, da área veterinária, da área de nutrição, das áreas, de um modo geral, da área de saúde. Então, se você trabalha na área de nutrição, eu trabalho com oncologia, posso fazer? Pode. Eu trabalho na veterinária, posso? Pode. Eu trabalho na odonto, eu trabalho com produtos odontológicos? Sim, porque as metodologias que você aprenderá, elas são aplicáveis em qualquer área, desde que seja da saúde, né? Aí nós estamos falando de um curso específico de marketing farmacêutico, não de um curso de marketing genérico. Eu queria finalizar essa parte, aí eu abro para as perguntas, só mostrando o feedback de uma aluna que nós tivemos na turma 1, né? Então, ela falou aqui que ela era uma aluna nova no curso de marketing, tal, né? Já trabalhava na área, e eu reforço o que ela disse aqui, né? Estou simplesmente encantada com as aulas ministradas no Instituto Racine, conteúdo, linguagem, material, direcionamento do assunto e experiência dos docentes. O curso realmente está perfeito, né? Claro que você vai ter pessoas de vários níveis, mas entendendo que a dinâmica, a forma e a sequência das aulas realmente estavam colaborando com os alunos. E aí, eu não sei se a gente tem alguma pergunta, né? Normalmente eu já coloco essas perguntas no início, justamente porque são as perguntas mais usuais. Nós temos uma pergunta aqui. A Daiane tirou todas as dúvidas no final, então é por isso mesmo, Daiane, obrigado pela sua participação, é por isso que eu já faço isso mesmo, acho que para facilitar para vocês. A Ana dizendo ótima palestra, me ajudou bastante a entender o cenário, eu que agradeço, Ana. Essa aula parece que fica gravada, então, independente disso, eu tenho aqui também, vou deixar o meu contato, tem o contato da Racine, né, que vocês estão disponíveis. Qualquer coisa que eu possa, de alguma forma, colaborar, é um tema muito amplo, não dá para fazer isso em 1 hora, é um tempo muito curto, mas que bom, fico contente que você tenha gostado. Lembrando, então, gente, que, para finalizar, nós teremos aqui uma segunda turma em breve. Se vocês quiserem mais informações sobre o curso, basta acessar ou mandar, primeiro, olhar no direct no Instagram, ou mandar um e-mail aqui para cursos@racine.com.br, tem a equipe lá especializada, e se vocês quiserem também alguma dúvida mais técnica, específica a respeito do curso ou do conteúdo, aqui eu deixo o meu e-mail para vocês, tá bom? Bom, como eu não tenho mais pergunta aqui, e basicamente aquilo que a gente falou, a gente já respondeu ao longo desse treinamento, eu encerro. Muito obrigado pela atenção. Marketing realmente é uma área apaixonante, é uma área de ciência, né? Então, se você tiver interesse, venha aprender um pouquinho mais. É encantador, tanto quanto outras áreas. Mas eu, particularmente, sou suspeito para defender, porque eu acho que não é só uma ciência para vender produtos, é uma ciência para atender necessidades, deixar as pessoas mais alegres, mais felizes e, ao mesmo tempo, gerar emprego, gerando lucro para as empresas. Ok? Gente, muito obrigado pela atenção e agradeço novamente a Racine pelo convite. Para mim é sempre uma honra participar. Sou um fã incondicional da Racine, né, e orgulhoso por ser um coordenador de um dos treinamentos. A Racine tem vários e realmente conheço alguns deles, são excelentes. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção e a gente se vê numa outra oportunidade. Até logo. Tchau, tchau.